Muitas pessoas têm uma grande dificuldade que é lidar com situações estressantes e muitas pessoas negligenciam as situações estressantes. Muitas vezes por romantizar, por achar interessante ter uma vida que gira na porradaria e outras pessoas simplesmente por desconhecimento do quão nocivo pode ser o estresse para a vida de um sujeito. Pois bem, na década de 30, um sujeito chamado Rancelier publicou, acho que em 1934, se eu não me engano, uma descrição, foi a primeira vez que a gente teve na literatura uma descrição razoavelmente detalhada de como que o nosso corpo lida com o estresse. O nosso corpo, que eu estou dizendo corpo organismos, né? Corpo de mamíferos em geral. E ele descreveu que o estresse, isso foi literalmente o que ele escreveu, o estresse é uma resposta endocrinológica orquestrada, olha que bonito, uma resposta endocrinológica, ou seja, envolve a alteração fisiológica e secreção de alguns hormônios, então é uma alteração endocrinológica orquestrada frente a estímulos nocivos. Na época, ele estudou frente a estresse cirúrgico, né? Então corte físico, alguma coisa assim, ou a frio e produtos tóxicos. Perfeito? Então veja, nessa altura ainda não existia uma ideia de que o estresse, de que essa resposta de estresse poderia, ou melhor, não existia formalmente, né? Estava provavelmente acontecendo um burburinho, muito provavelmente na comunidade, mas o que a gente tinha melhor caracterizado era que o estresse era uma resposta fisiológica, endocrinológica, fisiológica, orquestrada frente a estímulos nocivos físicos, tá? A ideia do estresse psicológico ainda estava muito embrionária. Outra palavra boa para você usar aí no seu dia a dia para ser inteligente. Pois bem, então o Rancelier fez essa descrição que até hoje, qualquer artigo que você for ler aí sobre estresse, muito provavelmente a primeira citação do artigo vai ser em 1930, Rancelier caracterizou o estresse como uma resposta endocrinológica orquestrada. Logo depois veio o Walter Cannon, e aí sim ele trouxe para dentro do conceito de estudo de estresse uma ideia muito mais de resposta também a estímulos estressores psicológicos. E aí ele caracterizou a famosa resposta que você provavelmente já ouviu falar aí no seu dia a dia, a resposta de luta ou fuga. Então a gente sabia a cascata endocrinológica pela qual o estresse acontecia, o famoso eixo hipotálamo pituitária ou adeno-hipófise adrenal, pituitária é o nome anatômico mais antigo, mas ainda é utilizado. Então o famoso eixo HPA, que é o hipotálamo pituitária adrenal. Esse eixo aqui, ele se ativa, digamos assim, e o produto final disso vai ser os hormônios envolvidos numa resposta ao estresse, em especial nos humanos o cortisol, que você também já deve ter ouvido falar aí. O cortisol ele tem uma oscilação natural dentro do nosso corpo que respeita o ciclo circadiano, então é normal. Então o ciclo circadiano, o cortisol ele oscila de acordo com o ciclo circadiano, sendo que começou a chover, sendo que de manhã ele tende a começar a subir e à noite ele tende a começar a descer. Isso é natural, tá, pessoal? Naturalmente, numa situação natural é isso que deveria acontecer, ou o que acontece. Inclusive tem estudos bem legais que levam pessoas a acampar, tiram de todas as telas e todas as luzes artificiais de um mundo que a gente criou, levam para um mundo mais natural, e essas pessoas naturalmente regulam a sua liberação de cortisol. Porém, tem uma outra coisa que faz com que o cortisol seja liberado, que é o estresse. Tanto estresse real, ou seja, um corte, uma toxina, um cachorro correndo atrás de você raivoso na rua, ou sei lá, se for assaltado, qualquer coisa assim. Ou, isso foi caracterizado pelo Rancelier, ou um estresse potencial, tá? Que é você estar sentado no seu sofá, não ter nenhum perigo iminente em volta de você, mas você estar endocrinologicamente ativo como se estivesse um perigo real perto de você. Que é o famoso estresse psicológico, tá perfeito? Então, essa resposta endocrinológica orquestrada que o Rancelier descreveu lá em 1930 e depois o Walter Cannon trouxe para um contexto de estresse psicológico,
ela é muito bonita, cara. Isso é fruto de anos de evolução, tão é verdade que o meu gato, quando ele está estressado, ocorre exatamente a mesma resposta. O seu cachorro, quando ele está estressado, ocorre algum estresse, exatamente a mesma resposta. Por quê? Porque isso foi evolutivamente conservado pelo fato de ser útil. Estresse é útil pra caramba, velho. Porque veja, essa resposta endocrinológica orquestrada, que começa na sua percepção do problema, e dependendo do problema, ó, presta atenção, agora começa a ficar a parte massa. Dependendo do problema, você nem percebe que percebeu. Isso foi um cara chamado Joseph Ledoux. Eu ensino isso nas aulas do MPBE, nas aulas de neurobiologia de transtorno. Isso foi um cara chamado Joseph Ledoux, que ele descobriu, ele caracterizou que, dependendo do nível do perigo, se é um perigo que você tem na sua memória genética já armazenado, porque os seus antepassados precisaram aprender isso para sobreviver, você nem sabe que aquilo é um perigo e já emite a resposta de luta ou fuga. Um exemplo, cobras. Cobra, cara. Quem aí nunca deu um salto assim quando era uma mangueira de jardim ou um pedaço de madeira, achou que era uma cobra? Uma cobra falsa. Por quê? Veja que você responde antes de saber o que é. Vocês já perceberam isso? Provavelmente não, né? Porque vocês são pessoas normais e não ficam pensando nisso. Mas então eu tô aqui pra te dizer. As pessoas e os organismos, gatos fazem isso, cara. Coloca um pepino atrás do seu gato quando ele estiver dormindo aí. Vocês nunca viram os videozinhos da internet? Os caras botam um pepino, o gato veio e dá um pulo. Por quê? Porque isso foi muito útil na história evolutiva. Nossa e dos outros mamíferos. E quem caracterizou essa via que não passa pela via consciente foi o Joseph Ledoux. Então, dependendo do nível do estresse, do nível do perigo, você tem uma resposta de luta ou fuga antes de saber que aquilo é um perigo. Então, o estímulo sensorial entra pelo seu olho, a visão, né? Entra pelo seu olho, vai até o seu tálamo, tá? Parte nerd agora, vai até o seu tálamo. Isso é um estímulo sensorial normal. Então, você está vendo essa live aqui. Eu estou entrando os pixels da câmera estão entrando no seu olho, tá? Estão viajando pelo nervo óptico até o seu tálamo, e o seu tálamo é como se fosse um grande filtro do seu cérebro. Tá me acompanhando ou não? Espero que você esteja me acompanhando, cara. Isso aqui é um puta de um aulão gratuito aqui de neurociência para vocês. Então aproveitem. Viaja pro seu olho, vai até o seu tálamo, tá? O tálamo é como se fosse um grande filtro. Quase todos os estímulos sensoriais, exceto o olfato, vão para o tálamo antes de serem redistribuídos para as áreas corticais, tá? Por que existe o tálamo? Porque o tálamo ele precisa filtrar alguns estímulos, senão a gente fica louco. Por exemplo, você não estava sabendo ou estava consciente de que a sua bunda estava encostada na cadeira ou sua camiseta estava encostada no seu corpo até agora. Agora que eu falei, você ficou consciente. Mas a sua camiseta estava encostando em você. Por que você não ficava prestando atenção? Agora você está prestando atenção, que ela encosta nas suas costas. Mas antes você não estava consciente disso. Por quê? Porque é útil, cara. Senão a gente fica maluco. A gente ficar prestando atenção em tudo que está acontecendo. É preciso que tenha esse filtro. É preciso que o tálamo que faz isso, tá? É uma das áreas mais complicadas aí. Se for estudar a anatomia do tálamo, você vai ficar louco. É 15 anos para entender essa porcaria. Tá? É cheia de subnúcleo, uma área mega importante. Inclusive, há hipóteses de que sujeitos com TDAH tenham esse tálamo furado. Ou seja, passa estímulo que não deveria. Então o cara está prestando atenção aqui, passa um estímulo auditivo pelo tálamo, ele presta atenção no estímulo auditivo. O tálamo ele é responsável também por filtrar, quando você está estudando focado em alguma coisa, ele bloqueia outros sons. Então passa carro, passa avião, cachorro late. A pessoa quando está focada, é o tálamo que é responsável por fazer esse filtro. Inclusive filtros sensoriais, né? Somatosensoriais. Enfim, o seu estímulo visual, então o estímulo sensorial ele viaja para o seu olho, ele vai até o seu tálamo, e no seu tálamo, o estímulo normal como a saliva, ele vai até o seu córtex visual e lá no córtex visual ele torna-se consciente. Então você sabe que está acontecendo isso. Capiche? E aí se for um estímulo sensorial estressor, por exemplo, ele pode viajar até o seu córtex visual, você tornar esse estímulo consciente, saber que você está vendo, e aí ele manda uma mensagem para ele, por meio de conexões de neurônios, ele manda uma informação para o corpo amigdaloide do cérebro, que é responsável por gerar medo, estresse, ansiedade. Ok? Perfeito. O que acontece quando é uma cobra? Essa informação entra pelo olho, viaja até o tálamo, só que antes dela ir para o córtex visual, ela já viaja até a amígdala. Então existe um caminho
um atalho. E aí depois ela viaja até o córtex visual. Por isso que você tem um susto e depois você olha que era uma cobra. Tá? Pois bem, quando ela viaja até essas regiões envolvidas por detectar o estímulo e gerar o medo, ela também ativa outras regiões. Em especial, são várias, tá? Na verdade, o cérebro inteiro está trabalhando nesse momento. A gente dá ênfase a algumas, para ser didático, senão não tem como. Então ela viaja para outras regiões, em especial uma região chamada de hipotálamo, tá? O hipotálamo é uma região muito importante do nosso cérebro, e tem um professor meu que falou isso uma vez, eu achei genial, porque ele é como se fosse a região que é a transição física entre o sistema nervoso central e o sistema endocrinológico. Olha que coisa bonita, cara. Puta, isso daí é um negócio assim. Quando tu tá aprendendo um conteúdo e tu escuta isso na aula, cara, meu, dá vontade de dar um beijo no professor, cara. Entendeu? Porque você fala, caralho, velho, como é que o cara teve essa? Da onde que ele tirou essa? Aí você vê que são anos dando aula, né, cara? Um cara preocupado em fazer as coisas acontecer. Então veja que existe uma conectividade física entre o sistema nervoso central e o sistema endocrinológico. Isso é muito legal, tá? E essa região pode ser o hipotálamo. Pode ser porque, sei lá, se isso é caracterizado. Foi um professor que falou, achei muito bom. Então o hipotálamo, quando ele detecta todos esses estímulos que estão sendo nocivos para você, ele ativa um eixo, que é esse famoso eixo. O hipotálamo tem vários eixos, mas esse famoso eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. Então ele manda um hormônio fazer uma comunicação para uma outra região chamada pituitária, tá? Esse hormônio é o hormônio liberador de corticotrofina. Faz tempo que eu não estudo isso, eu vou errar os nomes aqui. Hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio viaja até a sua pituitária. Lá na pituitária ele vai sinalizar um outro hormônio, que é o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio adrenocorticotrófico, ele cai na corrente sanguínea e viaja pelo seu sangue até a sua suprarrenal, que é uma glândula que fica acima dos seus rins. Exatamente, lá embaixo. Lá na suprarrenal vai ser produzido cortisol, ok? Então, isso deve acontecer de acordo com o fluxo natural do ciclo circadiano, mas também acontece quando você está sob estresse. Se você tem, porventura, ou por azar, melhor dizendo, algum tipo de problema nesse eixo, por exemplo, um tumor pressionando alguma região desse eixo. Você tem e aí esse tumor que pressiona essa região faz com que aumente o nível de cortisol circulante. Isso é caracterizado como uma doença chamada síndrome de Cushing, que é uma doença que você tem cortisol a mais o dia inteiro, então você não tem um ciclo circadiano ajustado. Você não tem um nível de cortisol de acordo com o seu ciclo circadiano, porque você tem uma doença, né, que pressiona a liberação. Pessoas com síndrome de Cushing, a grande maioria tem, assim, 90% tem obesidade ou sobrepeso. E 70% tem labilidade emocional ou depressão. Vejam, cortisol alto o dia inteiro é um P de um problema. Tô reduzindo meus palavrões aqui, essa é a meta para esse mês. Então é um P de um problema, entendeu? Só que isso é uma condição patológica. E a condição que não é patológica? É o estresse. Essa resposta endocrinológica orquestrada, ela é muito bela, porque no final da linha, toda essa resposta vai fazer com que você tenha substrato energético para lutar ou fugir, que é a resposta funcional. Então você vai ter mais glicose sendo produzida pelo seu fígado, mais analgésicos endógenos sendo produzidos para você não sentir dor. A hora que você está correndo de um cachorro raivoso na rua, cara, a última coisa que você tem que sentir é a dor da sua unha encravada. Não tá nem aí, velho. Você pisa num parafuso e você continua correndo igual um maluco e nem vê. Quando para, você vê. Então quando você tá jogando futebol, tá naquele estresse de ganhar o jogo, você tá todo ferrado, no outro dia que você vai ver que você se lesionou todo. Entendeu? Então existe uma mobilização fisiológica para você resolver esse problema. Isso foi muito bom evolutivamente. É excelente, na verdade. E é bom que você tenha isso quando você tem um cachorro raivoso correndo atrás de você. Qual o problema? Quando esse estresse vira crônico, ou seja, ele se perpetua no tempo, aí você começa a ter graves problemas de saúde. Por isso, hoje, o estresse crônico ele é entendido como um fator de risco para diversas patologias, tanto fisiopatologias como sobrepeso, obesidade, diabetes mellitus, dislipidemias e etc., quanto para psicopatologias, como transtorno do estresse, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, problemas de sono e até mesmo neuropatologias, como Alzheimer, Parkinson. Então, cara, o estresse crônico, ele é uma parada que ele pode te ferrar em, assim, vários níveis diferentes de doenças. E geralmente ele não escolhe uma e vai.
Geralmente ele vem em todas, perfeito? E o que isso tem a ver com impulsividade, que é o tema da live? Porque nessas regiões que ocorrem essas ativações, essas alterações do cérebro, de atividade no cérebro, essas regiões, uma delas é uma região chamada estriado. O estriado ele se subdivide em duas grandes regiões, o estriado ventral e o estriado dorsal. E lá no estriado, o que está lá no estriado? O sistema de recompensa, o famoso núcleo accumbente. E ao ladinho dele, os sistemas de formação de hábito, tá? Que aí pode ficar para outra aula, isso eventualmente outra live. E aí o que isso acontece, cara? Quando você está numa situação de estresse dessas, o seu cérebro tende a engajar com essas áreas e aí ele puxa o seu repertório anterior. Presta atenção aqui. Ele puxa o seu repertório anterior e ele, digamos que liga alguns comportamentos que foram recompensadores para você no passado. E digamos que o objetivo disso, tô botando aspas porque o seu cérebro não pensa assim, né? Ele ativa de acordo com os códigos binários de atividade neuronal. Digamos que o objetivo disso seria trazer ao seu momento atual um comportamento que no passado gerou prazer em você. Por quê? Porque o cérebro está todo bagunçado, então ele busca um repertório mais positivo. E o que normalmente são os comportamentos que deram prazer no passado numa sociedade hedônica igual a nossa? Drogas, comer um monte, pornografia, agressividade. Olha só, agressividade, essa você não sabia, hein? Agressividade reduz estresse, sabia? Agressividade reduz estresse. Reduz tanto estresse percebido, autorrelatado. Pega um cara estressado e bota ele dar soco num saco de areia, depois você vê que o estresse dele reduziu. Ele fala que reduziu, tô menos estressado mesmo. Quanto estresse fisiológico. Pega um roedor estressado e bota ele morder alguma presa, o cortisol dele cai, a corticosterona no caso, né? Que seria o homólogo. Nos Estados Unidos tem dados mostrando que quando o time da casa perde no futebol americano, a violência doméstica sobe. Olha que louco. Então, frente a um contexto de estresse como esses, a gente liga duas coisas nos acontece. A gente liga duas coisas: os hábitos, os vícios, as recompensas rápidas e a agressividade. Por isso, pessoal, exercício físico é extremamente benéfico para lidar com estresse crônico. Porque exercício físico, em termos fisiológicos, é um tipo de agressividade. O que você faz quando você está estressado e está tendo uma resposta de luta ou fuga? O estresse serve para isso, tá? Para mobilizar energia, mais glicose. Eu vou te dar o ouro aqui, hein, cara? Eu vou te dar o ouro aqui, depois você não vem me falar que eu não disse isso. Mobilização de glicose hepática, liberação de opioides endógenos para você ter analgesia, dilatação dos bronquíolos pulmonares, aumento da sua capacidade de visão, o que mais? Aumento da sua sudorese para melhor regulação térmica do corpo. Ele mobiliza travamento da motilidade gástrica para você não precisar ficar digerindo um monte de coisa e ter sonolência, aumento do alerta. Ele mobiliza uma série de áreas para você responder de luta ou fuga. E o que é luta ou fuga, cara? Gastar isso. O seu estresse, o estresse crônico, ele mobiliza essa energia no seu corpo para você gastar. Uma zebra num safari, numa reserva, sei lá, em algum lugar da África, no continente africano, dando exemplo, um gnu, um antílope, quando ele vê um leão correndo atrás dele, exatamente essa mesma resposta que você tem sentado no sofá da sua casa sem ter um leão correndo atrás de você acontece. Só que o que a zebra faz? Corre, cara. Ela corre. Então essa mobilização endocrinológica, ela foi gasta na prática. O problema é que nós humanos ficamos com essa mesma mobilização endocrinológica sentada no sofá, na frente do computador. Aonde que você acha que isso vai estourar? Gastrite, essa redução da sensibilidade à insulina e aumento da glicose que ocorre devido ao estresse. Por isso que o estresse pode ser um fator de risco para diabetes. O meu pai tem diabetes mellitus tipo 2. Quando ele se estressa, cara, a glicose dele vai lá em cima. Por quê? Porque existe uma mobilização endocrinológica nesse contexto que envolve inclusive liberação de glicose. Hábitos de comer muito. Então, o natural frente a um estímulo estressante é você gastar isso. O natural, na natureza, você não vê um bicho se estressar um monte e ficar parado. Se ele está num contexto de estresse, ele vai correr ou vai lutar. É por isso que o exercício físico deveria fazer parte do seu repertório, obrigatoriamente. Porque, cara, senão você vai cair na gastrite, porque o estresse ele reduz a produção de muco estomacal. Então aquele ácido que está dentro do estômago começa a corroer parede do estômago, que é a famosa gastrite por estresse. Você vai ter perda de massa ou perda de massa magra e ganho de massa de obesidade.
Você vai ter imunossupressão, cortisol crônico, imunossuprime, derruba o teu sistema imunológico, por isso você fica gripado quando está muito estressado, nasce afta. Inclusive, os tratamentos para doenças autoimunes, que é quando o sistema imunológico ataca o organismo, o que é o tratamento, cara? Corticoide. O que é corticoide? Basicamente é cortisol. Por quê? Porque ele derruba o sistema imunológico. Se você tem um organismo que o próprio sistema imunológico está atacando o organismo, taca-lhe cortisol, exógeno, né? O famoso corticoide. E aí começa a dar todos aqueles efeitos colaterais, incha, né, e tudo mais. Que uma pessoa muito estressada tem também. Obviamente você tem que fazer esse disclaimer aqui, porque senão tem dificuldade em algumas pessoas de entender, né? Você dá cortisol exógeno é muito mais potente do que você se estressar. Não adianta você ter uma doença autoimune, eu vou me estressar um monte agora pra curar ela, pelo amor de Deus, pessoal. Todo mundo já sabe disso. A questão é, exercício físico deveria fazer parte do seu repertório. Por quê? Porque quando esse estresse ele tá agressivo em você, cara, a melhor coisa que você tem que fazer é fazer exercício físico. Ah, mas eu não consigo, se eu tenho procrastino. Cara, então quando você não tá em períodos de estresse, implementa essa porcaria desse hábito na sua vida, cara. Porque quando você estiver em períodos de estresse, o seu cérebro vai buscar o seu repertório construído. No momento de labilidade emocional é que você não vai conseguir botar, ou vai ter mais dificuldade de botar o exercício físico na sua rotina. Então eu, quando tô num contexto de muito estresse, corro pra caramba. Inclusive na época da graduação, que eu tava assim, acho que foi o momento mais estressante da minha vida, o final da graduação, que eu tava indo pro mestrado, eu queria sair do interior, foi um grande salto que eu dei, foi o período que eu corri igual um condenado, inclusive me lesionei, tive canelite e fascite plantar. Por quê? Porque era o único jeito de eu lidar com estresse ou encher a cara de álcool e cigarro, porque era o que eu tinha no meu repertório, corrida, cigarro e álcool. Então, cara, pelo amor de Deus, dê um gás na parte do exercício físico, porque isso é uma das melhores coisas que você fará pra você na sua vida, velho. Não precisa ser corrida, musculação, acha aí a tua parada. Aí não é meu problema, se vira, entendeu? Mas acha o teu negócio, tá?